Bom, para nossa análise de hoje, a gente tem um material que é, no mínimo explosivo. São 2 roteiros de um podcast, O Ponto Cego. E os 2 giram em torno de uma figura, a Bispa Nadir. O primeiro roteiro disseca um surto público dela. É uma análise quase forense, sabe? Da psicologia do poder. O outro é uma viagem simbólica, uma descida ao inferno. A nossa missão aqui é entender o que esses textos nos dizem sobre esse encontro, que é sempre perigoso, entre fé, poder absoluto e o ego humano. E o mais interessante aqui, pelo que eu li, a intenção dos roteiros não é fazer um ataque pessoal ou a uma religião específica. A Bispa Nadir funciona como um arquétipo, né? Quase um estudo de caso para uma dinâmica muito mais ampla. O que a gente está prestes a discutir aqui é o que acontece quando a autoridade se torna inquestionável e a certeza vira uma arma. Isso vale para um púlpito, para uma sala de reuniões ou um palácio presidencial. Exatamente. Vamos começar por esse colapso público, então. O primeiro roteiro, O Surto da Bispa Nadir, já abre com uma frase que é um soco no estômago. Quando um líder religioso grita, não é só a voz que ecoa, é o medo, é o poder, é o ego pedindo socorro. A tese central é que o vídeo que viralizou, o surto em si, não é a doença, é só o sintoma visível, sabe? De algo que já apodrecia por dentro há muito tempo. Pois é, e essa é a chave. O roteiro argumenta que o verdadeiro colapso não acontece ali, diante das câmeras. Ele acontece em silêncio, nos bastidores. No momento em que a primeira pessoa sente medo de fazer uma pergunta. É quando o púlpito vira um trono e a fé se transforma numa espécie de imunidade moral. A partir daí, qualquer crítica, por mais válida que seja, é imediatamente rebatizada. Vira perseguição, ataque espiritual. Obra do inimigo. Obra do inimigo, exato. É um sistema que se autoimuniza, então. Ele cria os próprios anticorpos contra a realidade. A crítica externa é demonizada e a interna silenciada antes mesmo de nascer. Mas o que me deixa intrigada é: como se chega a esse ponto? Ninguém acorda um dia e decide se tornar um tirano espiritual. O roteiro explora essa progressão. Explora e é fascinante. Ele descreve um ponto de inflexão, um momento sutil em que o líder deixa de se ver como um servo de uma mensagem para se ver como a própria mensagem. A missão deixa de ser levar a palavra de Deus e passa a ser proteger a minha autoridade como porta-voz de Deus. É aí que a coisa desanda. O texto tem uma passagem brilhante sobre isso. Diz que, nesse estágio, Deus vira argumento, o fiel vira massa e o erro vira revelação. O erro vira revelação, isso é muito poderoso. Significa que o líder não pode mais errar. Se ele tropeça, foi um propósito divino. Se ele contradiz o que disse ontem, foi uma nova revelação. Exato. Isso torna infalível. Exatamente. E essa infalibilidade cria o que o roteiro chama de certeza absoluta, que ele define como um dos sintomas mais perigosos da mente humana. Porque uma mente que tem certeza de tudo é uma mente que parou de aprender, né? Ela não dialoga, ela apenas decreta. E o ego, nesse ambiente sem oxigênio crítico, infla a ponto de não poder mais ser tocado. Qualquer discordância, por menor que seja, não é vista como uma opinião diferente. É uma afronta pessoal, quase uma blasfêmia. Ok, a psicologia do líder tá clara. Mas e o outro lado? O roteiro também levanta uma questão que me parece fundamental e até desconfortável. Por que tantos seguidores defendem esse tipo de comportamento? Porque, ao ver um surto, a reação de muitos é dizer amém. Essa é a parte mais complexa. A explicação sugerida no material é psicológica e tem a ver com o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Admitir que o líder surtou, que ele é falho, autoritário, talvez até abusivo, seria admitir para si mesmo: eu segui essa pessoa, eu doei meu dinheiro, eu defendi essa pessoa para minha família, eu entreguei minha autonomia. Reconhecer o erro do líder significa reconhecer o seu próprio possível erro de julgamento. Isso é uma dor que pouca gente está disposta a sentir. É como admitir que você investiu todas as suas economias numa fraude. É mais fácil dobrar a aposta. Exatamente.
É mais fácil, como diz o texto, encontrar uma justificativa que proteja seu investimento emocional. Chamar o surto de unção, o autoritarismo de firmeza de Deus, o abuso de provação. E é aqui que o roteiro usa uma metáfora fortíssima, descrevendo uma fé que se torna uma anestesia. Uma fé que, nas palavras da fonte, não salva, entorpece. Ela te impede de sentir a dor da realidade, a dor de talvez ter sido enganado ou, pior, de ter se enganado. Essa ideia de uma fé que entorpece é assustadora. Porque se as pessoas estão anestesiadas, elas não percebem o dano que está sendo feito a elas e aos outros. O que me leva a pensar qual é o custo disso tudo para a própria líder. Porque essa armadura de certeza absoluta deve ser pesadíssima. O segundo roteiro que temos parece mergulhar exatamente nisso, né? Na conta que uma hora chega. Sim, o roteiro A Bispa Nadir no Inferno. E a abordagem aqui é radicalmente diferente. Sai a análise sociológica e entra a jornada simbólica, quase poética. A premissa já vira tudo de cabeça para baixo. O inferno aqui não é um lugar de castigo de Deus. É um lugar de consequência, um acerto de contas inevitável com o próprio eu. A frase de abertura já diz tudo. O inferno não começa depois da morte. Ele começa quando alguém acredita que nunca vai precisar prestar contas. Para lá é o silêncio. E junto com o silêncio, a perda do título. Ninguém a chama de bispa, ninguém se ajoelha, ninguém pede a bênção. Todo o poder, todo o status que ela tinha na Terra evapora, instantaneamente. O roteiro tem uma frase para isso. O inferno começa quando o título não vale mais nada. É um ataque direto e brutal ao ego. É a aniquilação da persona pública. E o que eu acho mais brilhante na estrutura desse texto é como ele organiza essa jornada em círculos, que não são lugares físicos, mas estágios de autoconsciência. No primeiro círculo, ela está sozinha, completamente sozinha. E o único som que ela ouve são os ecos dos próprios sermões. Só que agora, sem uma multidão para aplaudir, as palavras são vazias, sabe? Até ridículas. As ordens que ela dava voltam para ela como perguntas. A certeza que ela projetava volta como dúvida. É a tortura da ausência de validação. O roteiro diz algo como: o ego, quando não é alimentado, entra em colapso. E isso dói mais que fogo. Dói mais que fogo. Porque o ego dela não era nutrido por convicção interna, mas por adoração externa. Sem essa adoração, ele começa a morrer de fome. É um retrato devastador da dependência psicológica. Mas a jornada não para aí, fica ainda mais intensa. Sim, o segundo círculo. Nele, ela vê os rostos dos fiéis. Mas eles não estão acusando, não estão gritando. Eles apenas a observam, em silêncio. E o roteiro descreve esse olhar silencioso como algo que pesa mais do que qualquer condenação. Por que o silêncio é tão poderoso nesse contexto? Porque o silêncio é um espelho. Durante anos, foi ela que impôs o silêncio. Não questione, apenas creia. Agora, ela recebe de volta o mesmo silêncio. E nesse silêncio dos outros, ela é forçada a ouvir a si mesma pela primeira vez. O olhar deles não a acusa de nada específico. Ele apenas a força a se confrontar com a possibilidade de que o que ela chamava de fé era, na verdade, controle. E o que ela chamava de cuidado era posse. O silêncio deles é o espaço onde a consciência dela começa a despertar. É um acerto de contas passivo, mas brutal. E isso nos leva ao clímax da jornada, o terceiro e último círculo, que, de certa forma, é o mais vazio e o mais aterrorizante de todos. Sem dúvida. O terceiro círculo é a ausência total. Não há ecos, não há rostos, há apenas nada. Um silêncio absoluto. E o roteiro o descreve como Deus em silêncio. Durante toda a sua vida, ela se legitimou dizendo: Deus falou comigo, Deus me mandou fazer isso. Ela se via como um canal direto. E no momento final, nesse lugar de verdade nua e crua, essa voz não está lá. Não há confirmação, não há consolo, não há direção. E é nesse vazio que a pergunta final e mais devastadora de todas emerge. O texto a coloca de forma explícita. E se a voz que gritava, que humilhava, que exigia obediência cega, nunca foi a voz de Deus,
mas apenas o eco amplificado do próprio ego dela. Essa é a desconstrução final. A possibilidade do auto-engano. A base sobre a qual toda a sua identidade, todo o seu poder foi construído, se revela como areia. É o verdadeiro inferno. Não a punição externa, mas a implosão interna da própria identidade. Ok, vamos juntar as peças. De um lado, a gente tem um roteiro que é quase um diagnóstico clínico do colapso de um líder e do sistema que o sustenta. Do outro, uma viagem metafórica, a autópsia da alma dessa mesma líder. O que acontece quando a gente coloca esses dois olhares lado a lado? O que acontece é que eles se completam perfeitamente. Um mostra o fenômeno externo, o outro a consequência interna. É interessante notar a diferença de estilo, né? O primeiro é analítico, quase jornalístico. O segundo é poético, existencial. E eu acho que os autores fizeram isso de propósito para dizer que para entender um fenômeno como esse, você precisa das duas lentes. Você precisa da análise sociológica para entender como o sistema funciona, mas precisa da metáfora para entender o custo humano, a dor da alma. Um é o mapa do território, o outro é o sentimento de estar perdida nele. Exato. E no fim, ambos chegam à mesma conclusão por caminhos diferentes. O verdadeiro perigo não é a figura da Bispa Nadir. Ela é só um nome, um veículo. O perigo é o modelo de poder que permite que bispos e bispas Nadir surjam e prosperem. Um modelo, como diziam as fontes, onde gritar é sinal de autoridade e surtar em público é fogo de Deus. É um alerta, então, sobre qualquer líder, em qualquer área, que se coloca acima do questionamento, que usa uma causa maior, seja Deus, a nação, a empresa, a ideologia, como um escudo para proteger um ego frágil. Perfeito. O fio condutor que amarra os dois roteiros é a valorização da dúvida e do questionamento. Um deles conclui com a ideia de que o inferno é feito para os que nunca duvidam de si mesmos. O outro termina com uma advertência direta. Se alguém diz falar por Deus, mas não aceita ser questionado por um ser humano, talvez não seja Deus quem está falando. É um chamado à responsabilidade, né? Tanto para quem lidera quanto para quem escolhe seguir. Uma análise realmente completa. Os roteiros usam essa figura para nos dar um estudo de caso sobre os riscos da certeza absoluta e do poder sem freios. Exatamente. Isso tudo me deixa pensando em algo que os roteiros mencionam, mas talvez não aprofundem tanto. Eles focam muito no colapso do líder e na dinâmica de poder. Mas isso levanta uma outra questão, talvez ainda mais espinhosa. E qual seria? Qual é o papel e a responsabilidade da comunidade dos seguidores, da congregação, do grupo? Não apenas em permitir, mas às vezes em criar e exigir esse tipo de líder. Em que ponto o silêncio coletivo, que pode começar por medo ou por conveniência, se transforma em cumplicidade ativa na construção desses monstros? É uma pergunta que vai além da Bispa Nadir e nos atinge a todos. O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.